Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso abraço a toda a igreja, querida família pastoral, pastor Everson, Patrícia, Davi, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Livro do Salmo, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Vamos celebrar a Deus, vamos bendizer a Deus em nome de Jesus. Falar com Deus. Nosso Deus é lindo, é maravilhoso e Ele é eternamente Deus. Desde o princípio aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio é o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito
Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Bendito seja o Senhor, Todo-Poderoso de Israel, maravilhoso Deus, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Emanuel. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, por essa igreja plantada em Colatina, a primeira igreja presbiteriana em Colatina. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, sustenta com mão poderosa essa igreja no altar do Senhor. Ó Deus, os irmãos que já estão recuperados, bendito seja o nome do Senhor, ó Deus, na vida deles. Irmão Samuel, irmã Rejane, sua família, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus querido, os irmãos que estão em tratamento, ó Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que eles já estão sendo recuperados, nós cremos, já estão recuperados pela fé. Aleluias ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse último cântico, Deus. Eu olho para a cruz. Ó Deus, obrigado pela cruz do Senhor. Dolorosa. Ó Deus, de fato, ó Deus, lugar da maldição. Mas para nós, lugar da rendição. Para nós, lugar da justificação. Lugar da nossa redenção. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olho para a cruz. Para a cruz eu vou. O seu sofrer participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, do justo pela cruz que chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Glórias a Deus, aleluias ao teu nome, Senhor Deus. Glórias a ti, Senhor dos exércitos. Merecida vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui renunciado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu quebrantar
ó Deus, cada família reunida nesse momento de adoração. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. É um imenso privilégio estar com você mais uma vez. Queremos agradecer aos irmãos que nos conduziram na adoração a Deus, que Deus possa abençoar de forma rica e poderosa o coração de cada um desses amados irmãos. Muito obrigado, pastor Cristiano e nossa irmã Débora, essa família amada que aceitou o convite para nos abençoar nessa noite. Meus irmãos, conforme havíamos anunciado no domingo passado, nós vamos pegar a segunda parte desta mensagem e poder dar uma continuidade daquilo que nós havíamos proferido no domingo passado. Gênesis capítulo de número 13. Quero convidá-lo a abrir Gênesis 13. Nós vamos ler esta passagem a partir do verso de número 10 até o verso de número 13 apenas, ok? Diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Amado Deus, nós suplicamos que o Senhor possa nos auxiliar, permitindo que o nosso coração, ó Deus, entenda a mensagem do Senhor, faça cair as vendas dos nossos olhos, repreende o diabo e dá-nos, ó Pai, o discernimento, e que o Teu Espírito possa conduzir a nossa vida de forma que agrade o Teu nome, ó Pai. Leva a nossa mente cativa a palavra bendita do Senhor e traga, ó Deus, preciosa instrução ao nosso coração nessa noite. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se no domingo passado, ao estudarmos essa passagem, nós vimos um homem aprovado, um homem que saiu de um lugar que não deveria ter peregrinado, um homem que esteve agora centrado numa busca para retomar a sua jornada de fé, um homem que presta culto ao Senhor. Nós vamos ter, no restante destes versículos lidos aqui nesta noite, neste domingo, um cenário completamente oposto. Ló, sobrinho de Abrão, é um homem que tem as suas realizações pautadas no mundo. Sabe o que nos parece? É que Ló saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração de Ló. Nos parece que Ló é agora um homem seduzido pelo brilho da prosperidade. E nesta ação, neste afã, ele traz prejuízos irreparáveis à sua própria vida e a toda a sua família. Embora
O apóstolo Pedro vai nos dizer que Ló fosse um homem reto, um homem justo, um homem que a sua alma se angustiava por ver a prática dos habitantes de Sodoma. Contudo, não é um homem marcado pela mesma consagração ou pelo aprendizado de uma escola tão maravilhosa que foi a escola do seu tio Abrão. E aí vale aquele princípio norteador da caminhada cristã. Quem falha no culto, falha na vida, irmãos. Quem falha na sua devoção, falha em toda a sua jornada. Aquele que não teme a Deus, ele pode até ter inteligência para resolver algumas questões próprias à vida, mas ele não tem a sabedoria divina. Ele não é um pacificador como Abrão foi. Ele não tem o seu coração moldado por um altruísmo. Nos 3 testes ele é reprovado: no teste moral, no teste social e sobretudo no teste doutrinário, porque a verdade não está nele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ló vai caminhar para uma via de escravidão. Meus amados irmãos, Ló nutria em seu coração um interesse por alcançar um status maior. Ló, ao contrário de Abrão, seu tio, ele não nutria no seu coração um desejo de satisfazer a Deus, uma sede espiritual à sua vida. O seu coração estava no lugar errado. No domingo passado nós dissemos aqui que o coração do problema é o problema do coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dali que surge o que é mais prioritário. A fonte da vida está justamente ali. Talvez este fosse o momento em que Ló se visse na oportunidade da sua autoafirmação, longe da tutela de Abrão. Ló agora está dizendo: eu também sou um homem rico, eu também sou um homem próspero, eu também tenho o meu lugar ao sol, eu tenho uma tenda. É interessante isso, né? No texto vai dizer que ele foi armando as suas tendas em direção a Sodoma. Como Abrão, ele tem uma tenda, mas ao contrário do seu tio Abrão, ele não tem um altar de consagração ao Senhor, ele não invoca o nome de Deus. Seus olhos estavam todos eles, ambos voltados para as coisas deste mundo. Ló olhou para Sodoma, a campina verde do Jordão. Ló partiu para aquela região. Ló deu as costas para Betel, irmãos. Ló mudou-se para aquela localidade. Isso são características venenosas de um coração ambicioso, cobiçoso. E alguém com muita propriedade já disse que os traços mortais da cobiça são a sua fome insaciável, e ela conduz a toda sorte do mal, de carnalidade. Mentem, matam, são desonestos. Seus pensamentos e suas atitudes são perversas. Peregrinam por um solo fértil, debaixo da desaprovação de Deus, porque querem tão somente agradar a si mesmos, são como a sanguessuga. Este verso de número 10, ele é profundamente instrutivo ao nosso coração. Não pense você que é uma boa referência, porque não é. Este verso de número 10, ele está nos dizendo, meus amados irmãos, de forma comparativa, a descrição do lugar que ele escolhe é semelhante ao jardim do Senhor. Alguém desavisado pode dizer assim: poxa, que coisa boa, hein? Escolheu bem. Contudo, foi nesse jardim
e sob de uma orientação desagradável do inimigo das nossas almas que os nossos pais fracassaram. Foi justamente na lembrança, não da fertilidade, não é da fertilidade, mas na lembrança da tentação, na lembrança da queda, uma grave advertência aos leitores de seu tempo. Moisés está fazendo ao redigir este livro no período da peregrinação, e a nós também nessa noite hoje, este último domingo de maio. Meus amados irmãos, no termo de Deus sempre seremos aprovados. O que nós vemos aqui é um homem desprezando os termos de Deus, um homem que agora abandonou a seguir uma trajetória vitoriosa que Deus havia posto diante de sua vida. Será que por essa jornada em busca deste ouro vil, materialista, consumista, de uma feição de prosperidade, não percebeu que o Egito outrora já havia sido para ele uma advertência perigosa, de uma cilada que está posta diante de ti? Meus amados, os atalhos de Satanás, as vias fáceis, dão a impressão que nós não precisamos de esforço, mas é pela via da consagração, da obediência, do temor ao Senhor, que somos verdadeiramente bem-sucedidos em nossa vida. Portanto, eu gostaria de perceber com você alguns desdobramentos tão tristes, tão carrancudos, fruto de uma escolha sem considerar Deus na sua vida. Dr. John Piper vai dizer que todas as vezes que os discípulos são moldados pela paixão do seu tempo, se tornam escravos dos seus próprios dias. O modismo, ele pode vir a ser um agente escravizador de extrema tortura por toda uma vida. As escolhas erradas do passado trazem um gosto amargo irremediável ao meu coração e ao seu coração. Nós precisamos pular fora disso. Os seus olhos foram postos sobre essa campina, e ele então decide peregrinar, separa, enquanto foi tutoriado, enquanto esteve sobre o exercício da devoção a Deus por meio de seu tio, foi uma jornada próspera, mas a partir daí é fracasso, irmãos. Eu gostaria de destacar com você algumas situações envolvendo Ló e sua família. A primeira delas, Ló, na escolha da Campina do Jordão, levou a sua família para um covil de bandidos, irmãos. Quem em sã consciência faria isso? Mas um homem cujo coração está agora voltado apenas para as coisas desse mundo, ele despreza o conselho do Senhor, ele coloca a sua família em risco eminente de morte todo o tempo. Todo o tempo. Ele passa pelo drama do sequestro, capítulo de número 13, verso de número 12 até o verso número 17. Ele e sua família são sequestrados. Ló, ele abre mão de princípios, por causa do medo de estar no lugar errado, de estar visualizando coisas erradas, de concessões erradas. Ló permite que a sua família, que suas filhas façam uma aliança matrimonial com homens perversos de Sodoma, capítulo 19, verso número 12. A Campina Verde se tornou cinzenta na sua vida. A sua mulher firmou os pés naquele lugar, ela amou a cultura, ela amou as coisas que estavam ali, o seu coração estava naquela região, a sua vida estava agora centralizada no abastecimento dos seus desejos. E a Bíblia vai nos dizer que de forma triste, melancólica, ele vai perder a sua mulher. Capítulo 19 vai nos dizer que dentro dessa situação, a sua mulher, ela desobedece a Deus, e quando
Deus então manda um anjo para que pudesse avisar que destruiria Sodoma e Gomorra. Aquela mulher e toda a sua família deveriam sair daquele lugar e não olhar para trás, mas ao contrário disso, ela se volta para trás e se torna um memorial da desobediência. Mas essa mensagem está gravada no coração de Ló, porque foi ele quem ergueu os olhos, foi ele quem olhou a prosperidade como algo mais importante do que colocar os olhos no Senhor, do que cultuar a Deus, do que obedecer ao Senhor, do que ter a sua vida marcada por uma experiência contínua, duradoura, prolongada com Deus de toda a terra. E cada vez avançava as concessões que muitos têm feito na vida. Uma mente que não é direcionada pelos princípios da palavra, mas pelos conceitos estranhos às Escrituras e que agora incorporam ao modo de vida de muitos crentes. O pecado de Sodoma foi tão grande que Deus resolveu varrê-la do mapa. Para dizer assim para Ló, olha aonde você pôs a sua confiança, este lugar não existe mais, é um poço de devassidão, é um poço de tristeza, de pecado, de amargura. Os seus olhos encantados por aquela região, agora estão recebendo um veredito, um juízo cabal de Deus sobre aquela história. Meus amados irmãos, o texto vai nos dizer que Ló fugiu, agora já não tem mais a sua esposa e apenas a sua filha. E quando você pensa assim, agora acabou o registro de tragédias na história deste homem. Não acabou. As suas filhas tomam a decisão de dar uma descendência a ele. Nascem os amonitas e os moabitas. E para grande vexame e tristeza, este homem é pai dos seus próprios netos. As suas filhas vão embebedá-lo e vão ter uma relação sexual com ele, vão coabitar com o seu próprio pai. Um ato debaixo da profunda desaprovação de Deus e dos homens também. Ele se torna avô dos seus filhos. A sua descendência é uma descendência idólatra, a sua descendência é uma descendência inimiga de Deus, a sua descendência continua sendo uma descendência de tendas, mas não de altares ao Senhor, não de consagração a Deus, não de devoção ao Senhor, não de entendimento de que Ele é o único capaz de trazer plena satisfação à nossa vida. Meus amados irmãos, em último lugar aqui, os desdobramentos de um homem seduzido pelo brilho da prosperidade, nos mostra que Jó agora, nessa triste história, nessa amargurante história, nessa agoniante história, se torna um homem que paga um alto preço, por ter levado a sua família para a cidade do pecado. Como você tem conduzido a sua vida? Quais são os direcionamentos dados ao seu próprio coração, para que possa então também ser ofertado àqueles a quem você ama? Como você tem cuidado da sua esposa, de seus filhos, dos seus netos? Muitos sabem orientar de forma teórica, mas na prática a sua vida desabona aquilo que prega. Meus amados irmãos, algo fundamental que precisa ser considerado aqui é a questão da fé. Enquanto você tem em Abrão uma retomada da jornada em sua vida de fé ao Senhor, em Ló as suas concessões, as suas escolhas são todas pragmáticas, são desonrosas, são uma caricatura do que é belo. De forma bem pejorativa mesmo, eu estou dizendo. Uma ambição que trouxe amargura. Um cenário envelhecido, empobrecido, diminuído. Uma jornada de tristeza.
Um homem que viveu à beira da terra prometida. Um homem que viveu numa escolha de não estar na terra prometida. Porque quem está na beira está muito próximo a sair dela. Volte à centralidade de Deus, reconduza a sua vida. O capítulo 3 de Gênesis, 13 de Gênesis, ele nos mostra isso nesses 13 primeiros versículos. Atestes que nós somos submetidos dia após dia, quer seja na escassez ou na prosperidade. Nós precisamos dizer, como o Salmo de número 57, firme está o meu coração, ó Deus, firme está o meu coração, não trilhar pelas vias de uma jornada desobediente, longe do Senhor. Satisfaça ao Senhor. O pastor Paul Walsh, pastor da Igreja Batista de uma linha reformada, ele vai dizer bem assim: sua obrigação não é dar às crianças todas as coisas que elas lhe pedem, as quais você nunca teve, pois foram as coisas que você nunca teve que fez de você o homem que você é hoje. Nós precisamos trazer isso muito presente à nossa vida, largar essa ideia de compensar a ausência com coisas, com sacrifícios que em nada têm auxiliado aos nossos filhos. Se essas coisas que você nunca teve, você pudesse agora entregar aos seus filhos, eles seriam transformados de forma inúteis, diz Paul Walsh. Não devemos dar às nossas crianças tudo aquilo que não tivemos, devemos dar a elas nós mesmos, um mentor, um pai, um líder espiritual, alguém que ama a Deus, que presta culto ao Senhor, que a sua vida é marcada por uma jornada de altares ao Senhor. Betel é o seu refúgio sempre, sempre e sempre. Portanto, meus amados irmãos, eu quero encerrar essa palavra com você nessa noite, lembrando que nos termos de Deus sempre seremos aprovados. E como muito bem disse o puritano Richard Baxter, há uma grande diferença entre desejos de um homem santificado e de um homem não santificado. O prêmio de um homem santificado é o céu. O prêmio de um homem não santificado é o mundo. Ele só prefere o céu porque tem medo de estar no inferno e não por obedecer a Deus. A Campina do Jordão era como o jardim do Senhor. E Ló, ele preferiu estar perto do querubim da guarda desta campina para usufruir do jardim, em detrimento da presença de Deus. Não havia nele o anseio de estar com o Senhor, de agradar ao Senhor, de viver para o Senhor. Portanto, eu gostaria de dizer para você nessa noite aqui: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus muito o abençoe, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de prestarmos culto ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, neste último domingo de maio, e tudo que ainda haveremos de enfrentar nos próximos dias da nossa vida. Rogamos, ó Deus, que a graça de Cristo Jesus, a presença consoladora do Teu Espírito e o amor imutável do Deus de toda a terra seja sobre todos os seus em todo lugar da terra,
em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.